Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Desafios e Soluções, falando sobre comportamento e espiritualidade. Antes de mais nada, agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estudar o Espiritismo, aos benfeitores que nos ajudam na trajetória evolutiva, na orientação dos nossos estudos. Pedimos ao nosso Mestre que muitas luzes possam ser endereçadas com a colaboração dos ouvintes, dos telespectadores, endereçando para a Ucrânia, para a Rússia, para os países responsáveis em ajudar a melhorar, a levar paz para aqueles países, que muitas luzes sejam endereçadas e que nós saibamos vibrar o bem para não entrar em sintonia do desespero. Bom, hoje nós vamos falar do mesmo tema dos dois últimos programas, que é a trajetória do nosso grupo evolutivo. Que é confortador saber que nós estamos numa rede muito ampla de espíritos em processo de evolução, nos ajudando mutuamente, não estamos sós, não é? Agora nós precisamos incorporar estes conhecimentos. Nós sabemos da imortalidade, da pluralidade da existência, da reencarnação, que é a pluralidade, mas que manifesta a justiça divina. Através dos renascimentos, nós adquirimos conhecimentos, resgatamos débitos, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade. Bem, eu tenho 2 livros que eu escrevi. O primeiro se chama Desafios de Mudar, onde eu faço colocações aqui e reflexões em cima do comportamento nosso no cotidiano como espíritos imortais, não como corpos mortais, mas espíritos encarnados ou reencarnados em processo de evolução. Então, são vários temas e todos os direitos desse livro foram doados para a FEAL. Você comprando o livro na livraria da FEAL, você está ajudando a casa. E o segundo livro que eu escrevi se chama Autoobsessão. Vamos levantar aqui. Autoobsessão, quando fazemos mal a nós mesmos, quando obsediamos a nós mesmos. Esse livro vai entrar agora na 2ª edição, e a partir da 2ª edição também vai ser doado tudo para a FEAL. Então, é só consultar as livrarias que você vai obtê-los. Vamos mergulhar na continuação do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier. Bom, o benfeitor aqui, que se chama Alpério, ele está dando uma palestra ensinando aos futuros médiuns sobre a questão da mente, da sintonia, da mediunidade, do grupo evolutivo, como nós estamos ligados uns aos outros, como que o progresso de um reflete no outro e vice-versa. Aqui ele vai dizer o seguinte: examinando os valores anímicos quer dizer da própria alma, as capacidades da alma,
clarividência, clareaudiência, desdobramento, e por aí afora, desmaterialização. Aí o espírito mais evoluído tem domínio sobre si mesmo. Outras vezes, o indivíduo manifesta essas faculdades com a ajuda dos espíritos. Quando há ajuda dos espíritos, já é um fenômeno mediúnico e não anímico. Anímico é quando é o próprio indivíduo. Por exemplo, se o espírito vem à noite e tira você do corpo, é um fenômeno mediúnico. Se você sai sozinho do corpo, é um fenômeno anímico. Então, vamos lá. Examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação. É uma capacidade de se comunicar através da nossa mente. Entre os espíritos, uma faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, nos planos encarnados ou desencarnados na vida espiritual ou vida física, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. O agente é aquele que emite uma ideia. O recipiente é aquele que recebe. Emissor, receptor. Então, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Nós não fugimos da nossa idade evolutiva, né? Nós vamos entender as coisas, captar, emitir ideias, de acordo com esse grau de desenvolvimento. Se eu, por exemplo, saio de um curso médio, e entro direto numa faculdade de filosofia ou de medicina, eu não vou entender nada, praticamente nada do que eles vão falar. Por quê? Porque eu não tenho repertório, não tenho experiência. A minha experiência está, por enquanto, focada no curso médio. E lá não é dado matérias mais elevadas como na graduação e seguinte. Percebe? Então, olha só. A inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Eu vou entender as coisas de acordo com o pensamento que eu vivo. E aí nós entramos numa área da psicologia muito importante. Deixa eu só mudar de tela aqui para saber se vem mensagem. Muito importante. Por que muito importante? Porque nós poderemos viver no inferno ou no céu de acordo com a interpretação que nós fazemos da vida. Se eu acredito, acreditar é uma crença, que eu sou um azarado, que eu sou um rejeitado, que eu sou um ignorante, eu vou buscar evidências sociais, ou seja, eu vou prestar atenção no comportamento dos outros, como eles me tratam. Como eu me acho inferior ou desinteressante, eu fico olhando se as pessoas me rejeitam. E eu busco qualquer evidência para confirmar a minha crença. Percebe? Então, a gente pode reclamar, nossa, mas eu não recebo uma mensagem do meu mentor consoladora ou de orientação. Aí o benfeitor vem e fala, olha, essa situação que você está aqui me dá muito tempo, está se esforçando de querer ganhar mais dinheiro para isso ou para aquilo, pode ser perigoso para você.
porque você já faliu na área financeira em outras vidas, ou na área afetiva, na área do poder, seja qual for. Se o indivíduo não tem moralidade suficiente para entender essa questão magna, de que não é bom ter grana que ele vai se afundar, ele vai interpretar que o benfeitor não quer ajudá-lo, que a espiritualidade não olha para ele, que ele é um rejeitado da vida, e aí ele segue todo um discurso condizente com as crenças que ele alimenta. Então, são os benfeitores que não nos ajudam ou a nossa condição não permite ser ajudado? Há que se descobrir, mergulhar aí nos estudos, na autoavaliação e buscar entendimento. Para uma criança, comer uma barra de chocolate é uma delícia. Uma barra de 1 quilo, de 5 quilos, ela pega e não para de comer. É gostoso, mas não é bom. O excesso faz mal e pode levá-la à morte, né? A mãe vem e tira o chocolate da mão dela. Para ela, a mãe é ruim. Por quê? Porque a mãe inibiu o seu prazer. Para a mãe, ela se sente como uma mulher boa, porque impediu do seu filho ter um problema, né? Que pode levá-lo a uma série de doenças, etc. Temos a capacidade de discernir, avaliar. É bom ou não é? Faço ou não faço? Né? E mesmo com relação a isso, a melhoria pessoal, a conseguir progresso, eu me esforço ou eu me saboto? Eu busco melhorar os meus conhecimentos ou eu continuo petrificado no processo evolutivo, ou seja, parado? Então, eu levo esta conversa comigo mesmo, eu dialogo comigo mesmo. Então, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, aquele que emite, está submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. É o que estamos falando. Eu vou entender as coisas de acordo com a minha capacidade de compreensão, de acordo com os pensamentos que eu alimento, né? Pensamentos que podem se petrificar, cair num sistema fechado, num automatismo doentio, uma monoideia, e ficar detido nesses pensamentos. Porque, olha só, então, digamos que nós, por modismo, ou por vaidade, ou por interesse, queremos uma coisa que está difícil de acontecer em nossa vida. Por exemplo, a aquisição de dinheiro, um relacionamento sadio, seja lá qual for. E a pessoa não discerne sobre a questão e, portanto, ela fica presa, fincada neste desejo. O tempo passa e ela fica parada no tempo. Falta de inteligência evolutiva. Joana de Ângeles vai falar da autoconsciência. Autoconsciência é usar o conhecimento que nós temos para a realização das nossas conquistas, manifestações, desejos. Então, é a objetividade. Bom, eu quero essa promoção, vou trabalhar, vou fazer curso para ter essa promoção. Não consegui. Já tentei de tudo. Opa, espera aí, eu tenho um bloqueio aqui que no momento não é factível fazer. Deixa eu partir para outra situação. E não ficar fincado lá a vida toda. E aí vem o discernimento de saber
se falta mais estudo ou se você já tem estudo suficiente, mas é um impedimento para o seu progresso. Tem que ser refletido de forma objetiva e não de forma melancólica. Muito bem. Um Hotentote, um homem primitivo, desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivas. Então, veja bem, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se desdobram no mundo as experiências primitivas. O homem primitivo, desencarnando, não vai poder falar, encarnado ou desencarnado. E aí depende de desencarnado, ele recuperar algumas memórias impedidas, que estavam limitadas. Mas a troca de ideias de um homem primitivo com um sábio não vai ser de igualdade. O sábio vai ter que reduzir, limitar o seu modo de falar, porque o homem primitivo não tem repertório para entender o que o homem sábio vai falar. O que o homem primitivo falar, o homem sábio ele vai entender, porque ele já passou por aquela fase, né? Ele tem conhecimentos. A gente transporta isso para a questão nossa na existência, né? Tem coisas que nós não alcançamos por causa da falta de conhecimento, de experiência, que precisa ser treinada, vivenciada. Tem coisas que os benfeitores falam e nós não entendemos, como eu expliquei há pouco. Não entendemos. Nós vivemos presos aos cinco sentidos. Como é a vida espiritual fora do corpo, nas regiões superiores, nas regiões inferiores, etc. Nós temos notícias, temos vivências que estão guardadas no nosso inconsciente, que nem sempre temos acesso. Às vezes temos, às vezes não, quando é benéfico para o indivíduo. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. Núcleo. Um complexo de forças inteligentes que são emitidas, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, é interessante, né? Oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. É o que eu falei no programa anterior, do Ernesto Bozano, de uma mulher reclamando que via um vulto, pensando que era um obsessor, e era uma idioplastia, ou seja, ela formou aquela imagem pela persistência dos pensamentos dela, né? Fora do corpo, essa idioplastia é mais evidente do que no corpo físico. Nós não temos ideia da dimensão dos nossos pensamentos, mas a gente já sabe que ele repercute em nossas vidas. Nós sentimos a sua manifestação na somatização, por exemplo, em contatos humanos, através da telepatia, da clarividência, etc., retrocognição. A gente lembra de episódios do passado. Muito bem. Mas eu estou assim.
É que eu li uma parte aqui da semana passada, por isso que eu estou vendo que eu conheço. Bom, ele estava falando do Hottentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura dos males do corpo denso. Eu lembro de uma colocação do Jung. Ele olhou um homem primitivo, um indígena, sentado, olhando a relva. E eu não sei se foi o próprio Jung ou uma outra pessoa que falou para ele, o que você está pensando? E ele falou, eu não estou pensando. Só o homem branco que é louco que pensa. Ele estava apenas contemplando, olhando os animais, as árvores, a terra, o movimento, né? A mente dele começava a funcionar de modo mais efetivo quando aparecia uma necessidade. Se aparece a fome na barriga, então ele vai à caça. Se ele está com sede, ele vai pensar na água, ele não vai pensar antecipadamente. É claro que existem graus de evolução também no homem primitivo. Há um encadeamento, há um degradê do mais primitivo ao mais adiantado. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Está. Muito bem. Continuando. É da lei que nossa... Ah, não, tem ainda um pedaço aqui do capítulo anterior. O Hottentote não se sentirá feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hottentote por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. Vibrações compensadas é quando os dois, o emissor e o interlocutor, estão mais ou menos nas mesmas vibrações, uma compensação de vibração. Quando há um disparate desse citado entre o sábio e o Hottentote, um não vai se sentir feliz perto do outro por falta de afinidade, em termos de vibração. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Olha que colocação para entendermos o nosso comportamento. Se nós estamos convivendo com uma pessoa discordante, dissonante da nossa evolução e vice-versa, não vai haver um comprazimento, uma alegria, uma sintonia agradável, que são vibrações diferentes. Eu vou tentar fazer uma analogia, não sei se é uma analogia feliz ou infeliz, mas é o que me passa na cabeça agora. Imagine um vegetariano, não, já está em moda, um vegano. Imagina um vegano conversando sobre alimentos com um carnívoro, trocando ideias. E digamos que ambos sejam, de certa forma, cúmplices, bem ligados mesmo no seu propósito.
Você acha que a conversação entre eles vai ser produtiva? Em tese, provavelmente não. Né? Vai sair faísca dos dois, cada um defendendo a sua visão. Então você imagina um casal, o homem e a mulher, e que existe uma disparidade na evolução de ambos. Bom, isso a gente vê a torto e a direito, em todo lugar, né? Então, o marido gosta de assistir televisão e a esposa gosta de dançar, ou vice-versa. O marido gosta de ir nos barzinhos da vida e a mulher gosta da novela e não abre mão da novela. Coisas comezinhas, né? Mas o lance é que não vai ser somente o comportamento que vai falar mais alto, e sim as vibrações, como já foi referido aqui várias vezes, da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. Agora, a lei da vida é sábia, mas como que acontece de haver esse encontro entre dois seres dissonantes, diferentes em interesses? Aí vem o compromisso kármico, evolução, né? Na juventude, porque ambos esquecem o passado. Se você lembrasse que a sua mulher atual ou seu marido atual foi um déspota na sua vida, um mau pai, uma má mãe, você teria medo dele. Mas como a gente esquece, fica encantado, tem o borbulhar dos hormônios, né? O desabrochar da adolescência ou maturidade, o encanto pela vida, por uma série de coisas, a gente se envolve, depois, com o passar do tempo, vai havendo atritos, porque as vibrações começam a se manifestar e os desentendimentos eclodem por causa dessas diferenças. E você veja, às vezes, por uma coisa mínima, eles provocam uma catástrofe enorme, né? Porque o chinelo ficou na sala, porque a toalha ficou na cama. É claro que tem que respeitar o outro e não deixar isso acontecer, mas não é motivo suficiente para ficar de cara feia uma semana. Porque predomina as emoções doentias não vencidas que estão juntos para trabalhar, superar, melhorar, se aproximar, etc. Vamos lá. É da lei das nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais. De vez em quando nós somos pegos por uma certa nostalgia, por um certo mundo de fantasias, né? E nós ficamos imaginando em alguém especial. Não é possível, eu devo ter uma alma gêmea em algum lugar desse planeta. Eu devo ter alguém que eu amo, que me ama, e a gente não se encontra, mesmo eu estando casado ou solteiro, esta certa nostalgia, esta saudade de alguém especial, alguém que venha nos salvar do sofrimento, dessa crueldade da vida, e nos perdemos, né? Nestes sonhos, nesses devaneios, e vamos longe, reclamando o nosso amor. E a gente esquece aí da lei de causa e efeito, que provavelmente esse amor foi machucado na vida passada por nós, ou ela nos machucou, ela pode estar numa expiação, nós também, ou numa prova, e que este encontro não é favorecido para o bem de ambos, para que não reincidam nos erros do passado.
para não se torturarem mais ainda, né? Se a nossa existência é programada por espíritos sábios na reencarnação, técnicos, especialistas, e eles estudam a nossa ficha para programar a nossa existência, as coisas estão certas. A nossa reclamação talvez seja indevida. O que não quer dizer que não devemos nos esforçar para obter o que queremos, mas saber discernir entre uma coisa e outra, entre ter os desejos atendidos ou não. É complexo, né? Temos que estudar mais para entender mais esses mecanismos. Bom, tem tanto, eu queria pegar partes mais que estão ligadas umas com as outras. Então, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas e ao contacto daquelas que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores. Aqui, a gente poderia também refletir, não é o que o benfeitor está falando, é o que eu estou pensando sobre o que ele está falando. Aqui a gente pode refletir também a questão do amor-sexo, né? Será que quando os seres são muito desiguais, o sexo não causa o mesmo prazer e compensação nos envolvidos? Porque uma das partes sendo mais evoluída e, portanto, mais equilibrada na sexualidade, o prazer dela talvez seja diferente daquele que é escravo do sexo. E por mais que ele faça sexo, não se sente planificado. É algo a ser pensado. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia que estávamos falando. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indispensável que cada um receba de acordo com aquilo que dá. Voltando ao sexo, que é um tema muito importante. Se eu dou só o que eu tenho, e eu sou desequilibrado na sexualidade, eu estou dando isso. Um sexo asilvejado. Um sexo talvez bruto, orgânico, sem muito sentimento, porque é o que eu tenho. E aí o outro fala para mim, mas você não me ama, eu não sinto que você me ama, você só quer sexo. Como não te amo? Estou fazendo sexo com você. Olha a linguagem dissonante. Para o menos evoluído, ele está fazendo o que ele sabe. O que ele sabe fazer? Sexo. Para ele, sexo é amor. Para a pessoa mais amadurecida, o amor engloba o sexo. O amor envolve carinho, amizade, respeito, toque, abraço, beijo, tudo isso. Então, aquele menos evoluído vai para a cama já pensando só no sexo. O mais evoluído, eu não estou querendo quantificar aqui, isso é bem relativo. Não é uma evolução suprema e uma evolução muito baixa. É mediana como nós nos encontramos. Então, aquele que é mais evoluído vai dar carinho, beijo, afeto, conversa, etc. O outro não, só quer sexo. Acabou o sexo, pula da cama. Então, quando a gente vê isso na psicologia, os casais reclamando um do outro, né?
E às vezes o outro não tem o que dar, porque ele nem sabe o que fazer. Para ele, carinho é sexo. Ele ou ela não sabe agradar o outro, beijar, abraçar, percebe? Respeitar o tempo de cada um. E aí há essas brigas, intolerância, e aí a parte que não é planificada, que não tem o orgasmo, que vai trazer um prazer, uma satisfação, vai se sentir desamado. E começa a pôr coisas na cabeça. A pessoa não me ama. Ou, por exemplo, vamos pegar no caso do menos evoluído. Ele vai falar: a minha esposa ou o meu marido não me ama. Só quer me beijar, só quer me abraçar, não quer fazer sexo. Não, o sexo vem como consequência desse preparo, do carinho, do afeto. Tem uma palavra que fugiu. Vem depois das preliminares. É isso. Muito bem, vamos adiante. É indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Não é um problema somente de cultura, de aprendizado social. O homem tem um aprendizado do sexo mais mecânico, né? Para ele, só o sexo basta no aprendizado, principalmente no passado, hoje está mudando. E para a mulher, mais afeto, tem que ter amizade, afeto, cumplicidade, etc. Então, cada um dá o que tem. Quando uma das partes não tem o que dar, o outro se sente carente, em falta. E aí tem as discussões: você não me ama? Claro que eu te amo. Eu estou com você, eu faço sexo com você, mas você não me beija, você não me toca, você não fala palavras de carinho e vice-versa. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, a nossa relação com a espiritualidade. Deixa eu ver aqui. Quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Supervisionam. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Estamos na experiência de burilamento, purificação, melhoria, crescimento. Olha só. Quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento. Enriquecer. Não é só pensar na promoção, na cerveja, no churrasco, na guerra, no futebol. Não é pensar só nisso. É enriquecer. Hoje nós temos, que eu me lembre, dois programas, de computador muito interessante, que é o Alexia e o Google Assistente, né? Que você faz uma pergunta para ele, ele te responde. Você pergunta: em que ano começou um acontecimento que foi marcante para você ou da humanidade? A Revolução Francesa, por exemplo. Ele te responde. Isso é muito legal para a melhoria, para o abastecimento da nossa mente com informações preciosas.
Então, você pode fazer perguntas diversas que vão enriquecendo a sua mente, né? Como é produzido determinada situação? E vai fazendo perguntas que vão te enriquecendo. Então, é um meio de fazer isso que o benfeitor está falando aqui. Enriquecer o pensamento, incorporando-lhe ao pensamento os tesouros morais e culturais. Os tesouros morais. Então, pergunta para o seu computador: o que é um comportamento moral? O que é um comportamento ético? O que é um comportamento? E ele te responde. E você amplia seu conhecimento. Então, aqui fala dos comportamentos morais e também os culturais. Pergunta para o seu computador o que é a cultura? Para que precisamos da cultura? E veja a resposta. O que é obsessão espiritual? Veja a resposta. Olha, gente, nossa, é um avanço no mundo muito grande. Você tem acesso ao conhecimento imediato. Você pergunta o que está acontecendo agora no mundo na área X. O que descobriram, o que a astronomia já descobriu sobre os sistemas. Puxa, me fugiu o nome agora. Não é o sistema solar, é a Via Láctea. De quantos sóis se compõe a nossa Via Láctea? E faça perguntas, enriquecendo na área que você gosta, na área que você tem dificuldade. E aí, cada vez mais, você está aproveitando o seu tempo para a melhoria pessoal. Mas vamos adiante. Deixa eu ver se tem algum recado aqui de tempo. Ainda não. Bom, procedem acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. E o Emmanuel fala disso, né? Reflitamos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Os outros arremessam contra nós, ou aquilo que eles imaginam, e nós arremessamos aos outros. Né? O que nós arremessamos? Veneno, estagnação, medo ou indagações criativas? Quais são as qualidades boas dessa pessoa na minha frente? O que tem? Qual é o predicado que se destaca? Como que ela pode melhorar? Como que a gente pode melhorar? Outras reflexões. E não, você já viu aquelas pessoas que eu não sei o nome para isso. Elas olham uma pessoa e falam: já sei que tipo de pessoa é essa, não quero nem amizade. Como que ela conseguiu fazer um diagnóstico tão rápido sobre a personalidade da pessoa? Sabe o que é isso? É preconceitos, crenças falsas, rigidez de caráter. Não tem um pingo de flexibilidade para dar um tempo para conhecer a pessoa. Ela já faz um julgamento fechado. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade ao espelho de nossa vida íntima. É o que também se chama de projeção. Invariavelmente eu vejo as coisas, o mundo, de acordo com os meus critérios, as minhas crenças, pressupostos, etc. Né? Então, se eu tenho uma mente empobrecida, muito cristalizada, eu tenho uma notícia do mundo muito fechada, muito estreita. Quando eu amplio esse repertório, eu melhoro as minhas condições para entender as coisas. Então, olha só, somente retrataremos a claridade e a beleza
se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Se eu vejo as coisas bonitas da vida, as minhas reflexões a respeito dos outros e da vida vão ser mais amplas. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Algumas pessoas gritam, reclamam, mas esse mundo é um inferno, isso só tem desgraça, não sei o que lá. Será que isso não é uma projeção? Será que não é um espelho dela? Ela não está vendo aquilo que carrega internamente? Tem as coisas desagradáveis, chatas, mas e as coisas boas? Outra coisa, por que tem as coisas chatas? Falta de evolução. A evolução vai corrigindo. Então não tem uma visão de conjunto a pessoa. Só tem aquela visão, parcial. Provavelmente esta é uma pessoa que joga lata de refrigerante e de cerveja na rua, papel na rua, e reclama que esse mundo é um inferno. O que ela faz para tornar um paraíso, um lugar bom? Bom, boa semana a todos, eu extrapolei o tempo, não observei. Boa semana para todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.